Olá, Manassés, do canal Povo do Caminho. 15 anos após a notícia do caso do atentado de 11 de setembro, e vou ler uma notícia aqui, da Folha de São Paulo. Mundo, teses conspiratórias ainda rondam atentados às Torres Gêmeas em Nova York. Matéria de Carolina Frederico, colaboração para a Folha, em Nova York. Na manhã de 11 de setembro de 2001, Nona Ellis, vice-presidente na Lehman Brothers, estava sentada em sua mesa no edifício Three World Financial Center, quando foi informada que na explosão havia ocorrido na torre norte do World Trade Center, praticamente do outro lado da rua, e que era preciso deixar o prédio. O nosso edifício não foi atingido, mas aquela foi a última vez que eu estive naquele escritório no 12º andar, relembrou Nona Ellis, em conversa com a Folha em Nova York, cidade em que vive desde agosto de 1980. Os acontecimentos daquele dia podem ser considerados tão bizarros e sem precedentes que apenas os formuladores das chamadas teorias conspiratórias se atrevem a perguntar abertamente: será que tudo aquilo é possível? Homem se joga em meio a incêndio provocado pela colisão dos aviões no World Trade Center em Nova York. Em vídeos caseiros postados no YouTube, em sites com apresentação tosca e argumentos pouco fundamentados, ou em documentários respeitados como Loose Change, de Dylan Avery, há dezenas de perguntas que, de tão pertinentes, simplesmente não querem calar. A dúvida sobre a veracidade das ligações telefônicas reveladas pelas investigações do governo, que teriam sido gravadas durante os voos em pleno ar. Acontece que, em 2001, a tecnologia disponível permitia que as tais ligações de celulares fossem feitas em terra, apenas, não da altitude em que os aviões estavam voando. Da mesma forma, ligações de 27 minutos como a da aeromoça Betty Young seriam improváveis. As teorias e conspirações são muitas. No entanto, se pelo menos uma delas é possível ou plausível, porque toda a trama ainda não foi revelada após 15 anos. De acordo com uma pesquisa realizada pelo New York Times e pela CBS News, em outubro de 2006, apenas 16% dos americanos achavam que o governo estivesse falando a verdade sobre os ataques de 11 de setembro. Uma significativa parte da população americana e de outros países rejeita a explicação oficial sobre o 11 de setembro. O que falta é o reconhecimento público nos principais jornais e redes de TV, diz a Folha por e-mail David Ray Griffin. Griffin escreveu mais de 10 livros sobre o tema 11 de setembro, incluindo The New Pearl Harbor, em que afirma ter encontrado evidências de que os ataques de 11 de setembro foram orquestrados pelo governo de George W. Bush, como um pretexto para levar adiante seus objetivos imperialistas. A maior parte dos americanos está no estado de ignorância em que eu estive nos primeiros 2 anos. Eles não entendem, por exemplo, por que as Torres Gêmeas e o WTC-7 não poderiam colapsar por causa do fogo, mesmo que esses prédios fossem atingidos por aviões, afirma Griffin. Investigação. Perguntas tais quais: como 2 aviões podem derrubar 3 prédios? Contando o vizinho WTC-7, onde ficavam escritórios do Pentágono e da CIA, e que não foi diretamente atingido pelas aeronaves. E onde foram parar os demais 4 prédios que formavam o complexo? Tornaram-se foco de investigação científica para a cientista Judy Wood desde 11 de setembro de 2001. Com graduações em engenharia civil, de mecânica e ciência de engenharia de materiais, Wood responde a essas e outras perguntas em seu livro Where Did the Towers Go?,
Para onde foram as torres? De 2010. Conclusões chocantes, mas supostamente baseadas em evidências, estão presentes no livro em afirmações como: as torres gêmeas não queimaram, os detritos das torres não se chocaram contra o chão, as torres gêmeas se transformaram em pó no meio do ar enquanto caíam, algo muito semelhante ao relatado por Nona Ellis em descrever os pequenos pedacinhos do prédio que choviam sobre Manhattan. Momento em que o segundo avião, atirado contra o WTC, atingiu a Torre Sul durante o 11 de setembro. De acordo com a organização Architects and Engineers for 9/11 Truth, arquitetos e engenheiros pela verdade do 11 de setembro, todas as evidências mostram que a queda do WTC-7 foi uma demolição controlada clássica, quase tão metódica quanto as quedas livres e simétricas das torres gêmeas. O livro Beyond Misinformation, Mais Information, Além da Desinformação, lançado há um ano para marcar o 14º aniversário dos atentados, faz uma análise de todos os edifícios que sofreram colapsos causados por fogo, incluindo o edifício Joelma em São Paulo em 1974. E nenhum deles sofreu colapso total, apenas parcial. Em 2005, o edifício de 29 andares Windsor Tower, em Madrid, queimou por quase 24 horas antes de sofrer um colapso parcial. As torres gêmeas, em contrapartida, queimaram por apenas pouco mais de uma hora antes de colapsarem, ou serem destruídas, como afirma o livro. Além disso, se o motivo foi o fogo, como a torre que foi atingida por último foi a primeira a cair? Questiona Ted Walter, membro da AE 9/11 Truth e autor principal do livro. Ficção. Morgan Reynolds, professor emérito de economia na Texas A&M University, não teve receio de afirmar abertamente à Folha que o 11 de setembro foi um evento encenado para a TV, feito para as 2 horas de limiar de atenção do americano. Em setembro de 2006, Reynolds, que foi economista-chefe do Departamento de Trabalho americano em 2001 e 2002, chamou a atenção do país em entrevista na Fox News, por ser o primeiro proeminente funcionário do governo Bush a declarar publicamente que os ataques de 11 de setembro foram uma operação interna. É ficção. A conclusão do 11 de setembro nunca tentou provar nada, porque é impossível provar uma mentira, este é o problema. Aconselho a todos que assistam ao vídeo com a penetração da Torre Sul, quadro por quadro, e o que você vai ver é uma apresentação de desenho animado falso, porque um avião não pode atravessar direto um prédio como o de aço e concreto como a Torre Sul, como se ele fosse ar fino. Como um avião, feito em sua maior parte de alumínio, pode ser completamente absorvido por um prédio de concreto e aço? Onde está o impacto? Para onde foram os detritos? Questionou. O avião da United Airlines é atirado contra a segunda torre do WTC, enquanto a primeira já se incendiava. Ex-capitão de diferentes companhias aéreas que pilotou mais de 160 tipos de avião em mais de 50 países, John Lear, filho do desenvolvedor do jato Learjet, retém diversos recordes mundiais de velocidade. Assim como Morgan Reynolds, ele é um dos defensores do No Planes Theory, hipótese segundo a qual nenhum avião Boeing 767 atingiu as torres. Lear trata das supostas velocidades dos aviões ao atingirem as torres, aproximadamente 795 km/h e 943 km/h, algo que seria impossível para tais aeronaves. E mesmo que
tal velocidade fosse possível, o piloto perderia o controle da aeronave, que provavelmente rodaria em círculos. Nona Ellis relata que viu o contorno do avião na fachada da Torre Norte. Você olha para a imagem como se fosse uma daquelas coisas hipnotizantes, porque você nunca viu algo assim antes, descreve. No entanto, de acordo com a explicação de Lear, quando o nariz do avião entra em contato com um prédio com colunas de aço, é impossível que os mastros das asas cortem as colunas do prédio. Elas se espatifariam no chão por causa da colisão, afirma. Já o formato de avião impresso nas fachadas das torres chocou o mundo, mas é chamado por esses especialistas de efeito papaléguas. Novamente, uma referência ao personagem dos desenhos que atravessa portas ou paredes, deixando a exata marca de sua silhueta. Isso simplesmente não acontece, diz Reynolds. Relatório. O relatório oficial do governo, The 9/11 Commission Report, formalmente chamado de Relatório Final da Comissão Nacional sobre os Ataques Terroristas contra os Estados Unidos, que teve as investigações conduzidas pelo NIST, National Institute of Standards and Technology, foi publicado em julho de 2004, a partir de um pedido de Bush e do Congresso americano para que os ataques fossem investigados. Em março de 2007, Judd Wood, Morgan Reynolds e John Lear, representados pelo advogado Jerry Lee Fart, entraram na justiça com pedido de correção, Request for Correction, no documento. Mesmo com a admissão do NIST no relatório que não foram feitas buscas por explosivos, as alegações do trio foram rejeitadas. Em 2010, o apelo feito por Lee Fart à Suprema Corte também foi rejeitado, e o caso encerrado. Nós sabíamos que a possibilidade de perder o caso existia, o que também aconteceu com todos os demais processos, mas o que nós queríamos mesmo era fazer com que essas informações passassem a ser parte de arquivos públicos, afirma Lee Fart. Para o advogado, quando se é associado a teorias conspiratórias, a tendência é que não seja levado a sério. Por isso, decidimos focar nas evidências que demonstram o que aconteceu, ou demonstram o que aconteceu, em vez de tentar provar o porquê e como. Apesar de todos os esforços legais já tomados, não há ainda uma explicação científica publicamente aceita que desvende o mistério dos dois aviões que desapareceram dentro das Torres Gêmeas, além de tantos outros acontecimentos ocorridos há 15 anos. Em caso de dúvidas, que são muitas, os especialistas, não os conspiradores, advertem. É só olhar as evidências. Aqui, matéria interessante. Saiu na Folha exatamente hoje, né? 11 de setembro, 15 anos após os atentados, né? Então, já desde aquela época, não só conspiradores, mas especialistas questionam sem respostas, né? Aí eu gostaria de compartilhar, né, essa notícia para fechar a noite de 11 de setembro de 2016. Uma boa noite para todos.